Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube, neste sábado, 30 de julho de 2022, contando com a preciosa participação de Daniel Calazans, na cidade de São Paulo, Márcio Santiago Câmara, na cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil, para o mundo. Temos pessoas que nos acompanham em diversos recantos. Fico feliz, agradeço a sua audiência, agradeço os seus comentários, são muito valiosos, muito especiais. Bom, começar pelo tema sugerido pelo Calazans, nos nossos bastidores aqui, que foi a participação do presidente da Ucrânia, Zelensky, e a primeira-dama, que, numa entrevista na capa da Vogue digital, que vai ser usada, estampada com a primeira-dama, houve lá um pequeno ensaio fotográfico, num momento tão complicado para a Ucrânia. Só lembrando que a guerra começou no dia 24 de fevereiro de 2022, estimativas da Reuters, que nós temos lá 20 mil mortos, é uma estimativa, 52 mil feridos, mutilados, pessoas que tiveram, estão falando de ferimentos físicos, ferimentos da alma, aí é todo o país e o mundo. Edifícios destruídos, 2.800, e danos materiais que já ultrapassam de longe a cifra de 750 bilhões de dólares. Calazans, essa imagem, essa repercussão positiva e negativa, qual é a sua leitura sobre isso? Olá, tudo bem? Fábio, meu grande amigo, mentor do Globaliza, meu amigo Câmara. Fábio esteve conosco em São Paulo, foi um prazer, Fábio, estar aqui e volto sempre. Vamos lá, Fábio, é um polêmico, né? Eu costumo dizer que na área da comunicação existe uma expressão, fale bem, fale mal, mas fale de mim. E, às vezes, muito elaborado por políticos, no sentido de trazer à tona um assunto. Eu sempre costumo comparar com aquela criança que chora. Ela não se machucou, não aconteceu nada com a criança, mas ela chama a atenção do pai para que o pai e a mãe peguem no colo e não precisa fazer curativo, que não tem nada o que fazer. E a gente faz essa pergunta. Eu não entendi qual é o objetivo do Zelensky com isso. A mídia hoje, essa semana, eu vi muitos comentários que não entenderam. Um dos comentários é esse. Ele quis chamar a atenção porque entende alguns especialistas que esse assunto guerra não está tendo um devido reconhecimento da comunidade internacional. E ele fazendo isso, ele estaria chamando a atenção. É uma das perguntas. Outra é para amenizar o clima, né? Valorizar os combatentes, mas aí ele deu a pergunta, né? Será que ele teria dado um tiro no pé? Porque conveniência e oportunidade, né? Porque o clima de guerra é muito diferente da concepção da revista, que é glamour, que é outra coisa. Então, está aí uma pergunta. Ele quis chamar atenção, ele quis amenizar, ele quis trazer para os combatentes um clima diferente de guerra. É uma pergunta, ô Fábio, que a gente vai ter que dar um tempo aí para a gente ter a resposta. Contudo, polêmica está no ar, fale bem, fale mal, fale de mim. Então, ele entrou na mídia, tá? Ele entrou em questão. Vamos ver. Eu não consegui ainda dar um desfecho sobre esse assunto, não. Perfeito. De fato, a análise da história sempre é muito mais prudente, é muito mais serena. Ao passar do tempo, a gente consegue analisar todas as vieses de um comportamento, de uma conduta. Mas, nesse momento, Câmara, nós temos lá o Zelensky que, notadamente, se comparado com o seu ex-adverso, Putin, ele conseguiu os holofotes, conseguiu projetar a Ucrânia internacionalmente, trazendo muitos aliados, muitos simpatizantes, em razão da dificuldade e é desproporcional o poderio bélico entre os países. E ele vem conduzindo com muita maestria esse comportamento midiático. Agora ele entrou num momento de uma zona limite entre onde ele foi aplaudido por alguns e criticado por muitos. Qual é a sua percepção sobre esse momento, sobre esse comportamento de Zelensky, olhando para uma pessoa que está no meio da guerra, com tanta dor, sofrimento, morte ao seu redor? Muito bom, excelente tema aí que a gente está trazendo aqui para o Globaliza. Quero dar
as loas a todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham, ao meu querido Fábio, ao meu querido Calazans. Bom, eu acho que tem um elemento novo que motiva muito isso que o Calazans trouxe, que é a ausência, né, de contraponto pelos Estados Unidos. Normalmente, numa guerra dessa, entre Rússia invadindo a Ucrânia, os Estados Unidos estariam ali muito em cima, né, fazendo o contraponto diretamente. Mas essa nova administração americana, ela não é assim, ela é como nós vimos, né? Eles são muito, não são pragmáticos, inclusive, né? São muito se posicionando de maneira muito ideológica. Apesar da Rússia ser um inimigo natural e histórico dos Estados Unidos, eles não se comportaram dessa maneira, fizeram aquelas restrições econômicas, né, que a Europa, no começo, acompanhou. Eu achei até que a administração de Joe Biden se conduziu bem naquele começo, mas agora caiu no ostracismo. E aí nós temos ali um gigante, militarmente falando, atacando um país desproporcionalmente de forma militar muito menor, como você me colocou, o Fábio, e a mídia não está em cima, basicamente isso. Então, deve ser por isso, imagino que seja por isso que o Zelensky foi a público, está tentando ou motivar suas tropas, que é muito comum isso, ou então dar um sinal positivo de que acreditam que isso vai terminar bem, porque não tem o apoio midiático americano. Os Estados Unidos até estão dando apoio militar além do limite que o presidente Putin havia anunciado, que seria um limite perigoso após o qual estaria em risco uma guerra maior, né, de proporções mundiais. E aí a gente entende que ele está se referindo à guerra nuclear. Mas os Estados Unidos fez muito mais do que o limite que o presidente Putin havia estabelecido, e isso não aconteceu. Então, ele está dando apoio militar, senão a Ucrânia já tinha sucumbido. Isso, de fato, ele está fazendo. Mas é que o apoio da mídia numa guerra é muito importante. A primeira coisa que cai numa guerra é a verdade. Então, isso não está acontecendo pela administração atual dos Estados Unidos, que não se pôs competente para enfrentar esse tipo de guerra, a não ser fornecendo equipamentos militares, mas isso os Estados Unidos já tem, está no estoque, é só fornecer, está no orçamento do Pentágono e pronto. Agora, está faltando uma liderança efetiva ali dos Estados Unidos, aí eu acho que o presidente da Ucrânia tentou falar por si só, fazendo um alto apoio ali e tentando ganhar um pouco a guerra da propaganda, que no começo ele havia ganho. A meu ver, é isso. Ele errou a dose, a gente percebeu, né? Ele a dama, erraram um pouco a mão, mas a ideia é que eles estão fazendo o papel que os Estados Unidos fariam se tivesse uma administração um pouco mais pragmática e menos ideologizada. Calazans, aproveitando esse pensamento do Câmara, percebe-se então que o Brasil, por exemplo, num primeiro momento ele acompanhou minuto a minuto o início da guerra, os bombardeios, as pessoas buscando deixar o país, crianças, cenas muito fortes. E isso talvez já tenha entrado numa rotina, num desinteresse, e esse tipo de comportamento do Zelensky trazendo aí, aumentando a temperatura, trazendo a polêmica, nessa linha de, que você falou, falem mal, falem de mim, buscar que o assunto volte a ser rediscutido, que lembremos que existe uma guerra em curso? Então, é o seguinte, a guerra, no início, nós até fizemos vários episódios, né, porque tinha uma grande repercussão. A cada 5 minutos você tinha uma tirada aí na mídia geral, televisão, falando sobre o assunto. Estimou-se que em 4 semanas, no máximo, a guerra estava resolvida em favor da Ucrânia, o que não aconteceu. Passaram-se... Rússia, né? Desculpa, em favor da Rússia, o que não aconteceu. Isso. Passaram aí os 5 meses e virou uma mesmice. E há uma posição de alguns críticos que entende-se que caiu no ostracismo, né? E
caindo no ostracismo, caindo no esquecimento, talvez o Zelensky não teria o apoio e o reconhecimento que ele acha que merece, o que ele deveria ter. Então, eu acredito que é isto. Tá? É uma guerra mais que está acontecendo numa determinada localidade lá. E acabou. Alguns países estão neutros, entendeu? Falou-se muito em Terceira Guerra Mundial, não sei se vai caminhar para isso, porque está se alongando demais, mas quando eu falo Terceira Guerra Mundial, é que teve um impacto, que teve um reconhecimento da mídia, assim, para se falar de Terceira Guerra Mundial, é muita coisa. Não que seja ou que não seja, a questão não é essa. Mas quando se fala em Terceira Guerra Mundial, porque está dando muita importância. E quanto maior a importância, a gente sabe que a tendência natural do ser humano é você sempre apoiar o menos favorecido. Isso acontece, isso é natural, isso é até psicanálise isso aí. Tá? Se você vê dois times de futebol jogando e você não é torcedor de nenhum deles, a tendência é você torcer para aquele que é menos forte. Essa é uma tendência. Então, o mundo ele inclinou-se para a Ucrânia. Essa foi a verdade, inclinou-se para a Ucrânia. E dando, né, toda a atenção, valorizando. E eu acho que isso aí ficou, né, no esquecimento, se perdeu, e alguns críticos dizem que ele deu uma tirada aí para voltar à cena. E aí deu uma valorização, um reconhecimento, e mais do que reconhecimento, um apoio internacional que não está tendo mais. E a gente vai ver primeiro, se é isso que ele quis, e se foi isso, se a estratégia utilizada foi coerente. Tá? Então, eu repito, né, eu ainda não consegui entender, mas voltou, né, essa semana, muitos críticos, internacionalmente falando, voltaram aí ao assunto da guerra de uma maneira que não estava tendo mais. Vamos ver. Bom, eu não sei exatamente quem será o vencedor da guerra, ou se teremos um vencedor. Eu posso dizer quem é o perdedor. A raça humana. Toda sociedade civilizada é derrotada nessa guerra. E não há por que imaginar que a Rússia, tendo um poderio econômico e militar muito superior ao da Ucrânia, ela vai se sagrar vencedora. Nós tivemos já, na história recente, o Vietnã provando que nem sempre o mais forte ganha. Câmara, caminhando agora então para o bloco final, para o encerramento dessa conversa, essa discussão, essa polêmica novamente, ou trazendo de novo para nossos lares a guerra, a memória da guerra, os horrores da guerra, isso pode ter algum reflexo na nossa eleição presidencial? Esse fato pode ser utilizado também. Estamos muito próximos. Daqui para outubro, a temperatura vai crescer. O assunto, de forma direta ou indireta, sempre vai redundar o que nós temos na nossa ordem do dia, na ordem doméstica, que é a eleição. Uma eleição importante para um cargo extremamente relevante e leva para o destino do país. Rediscutir a guerra, rediscutir a postura do Brasil, necessariamente isso vai entrar na pauta dos candidatos? Olha, Fábio, acho que isso entrou no primeiro semestre, né, bastante, sobretudo após a ida do presidente Jair Bolsonaro a Moscou, em que, por uma questão de delicadeza e diplomacia, o presidente Putin mandou recuar seus 100 e tantos mil infantes que lá estavam na borda, né, na fronteira com a Ucrânia. E, na verdade, o que o presidente foi fazer lá foi negociar a manutenção do agronegócio, na medida em que os fertilizantes são assim, bastante generosos na Rússia, que é dona de uma superfície enorme do planeta. Então, ela está em cima de várias minas, né, minerais. E foi isso que ele foi fazer. Num momento assim, estranho, né, as pessoas, um líder o chefe de Estado não viajaria para para quem haveria de poucos dias após invadir a Ucrânia, não viajaria para lá. Ele fez um movimento de risco, bem o estilo dele, mas, na verdade, o pano de fundo era a questão de chancelaria, diplomacia, e ele conseguiu manter ali o fornecimento de defensivos agrícolas para o nosso agronegócio. Manteve. Enquanto os Estados Unidos foi mendigar, talvez, digamos assim, falando de maneira vulgar, mas foi ali implorar a Venezuela
sua desafeta para manter o fornecimento de óleo para os Estados Unidos, como de resto pediu ao Brasil também, e foi depois pedir à Rússia que venda para ele também todo o que ela vende para a Europa, e a Rússia falou, tá bom, mas vou receber em rublo, né? Então, isso não aconteceu com o Brasil. Esse movimento foi bem feito. Ali, sim, havia um holofote, né? Logo de imediato, houve a oposição ao governo Bolsonaro fez assim de maneira precipitada e muito sem fundamentos, severas críticas, e depois aquilo caiu no esquecimento, porque o que ele foi fazer, enfim, que ficou bem comprovado, foi defender a nossa soberania na medida que defendia o agronegócio, que é importantíssimo para o Brasil e para o mundo também. Hoje, a guerra caiu no esquecimento, como o Calazans muito bem colocou, é preciso até, ao que indica, né, o que parece a nós, é preciso até fazer uma posição de marketing, como o casal Zelensky está fazendo, para chamar a atenção. Eles precisam chamar a atenção porque eles são a parte hipossuficiente nessa guerra. Com os Estados Unidos mantendo-se longe da mídia, longe das agressões à guerra, que é comum os Estados Unidos fazerem quando tem Rússia e China do lado de lá, sobrou realmente ao casal Zelensky essa manifestação. Então, eu acho que isso saiu da mídia. E as forças políticas que estão combatendo nessa eleição de daqui a 2 meses, elas têm outras pautas agora. A pauta não é mais a Rússia e a Ucrânia. Quem tinha isso como pauta bombástica, isso já não funcionou, não está trazendo os efeitos que se pretendia, e, portanto, também não há interesse de ambos os lados em explorar essa pauta, porque ela está natimorta, digamos, né? Essa é a minha razão, minha forma de ver. Há outras pautas mais relevantes na mesa hoje em dia para ocupar o debate eleitoral do que a já prolongada invasão da Rússia na Ucrânia. Perfeito. Bom, só fazendo aqui um comentário, acho que talvez um complemento à sua fala, Câmara, e se eu tiver uma interpretação equivocada, fique à vontade. Na verdade, eu acho que o termo esquecimento talvez não seja um título adequado. Eu acho que talvez uma normalização da situação. Da mesma forma como a gente fala que aqui no Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta, e o que deveria causar horror e espécie é mais ao dia a dia, é mais uma ocorrência, é nós aqui convivendo com essa situação que deveria ser insustentável e inadmissível, mas já não digo esquecimento, virou algo infelizmente normal para nós viver em meio a uma guerra urbana diária. Então, acho que, na verdade, o que acontece na Ucrânia hoje não sei se concorda, não é bem um esquecimento, mas talvez uma triste normalização dos fatos. Não sei se concorda com o meu complemento, Câmara? Perfeitamente, concordo bastante, complemento aceito. Na verdade, não é realmente um esquecimento, e sim uma normalização que não é menos importante, é muito importante. Quando você normaliza ou compreende, né, uma outra forma de falar isso, quando algum de nós compreende uma agressão, no lugar de se pôr indignado, em vez de se indignar, se compreende, né? A gente tem muito isso no compliance também. Não se deve compreender o que está muito errado. E quando você fala muito bem, normalização, significa que houve uma compreensão. A gente já compreende aquilo ali e pronto. Mas concordo plenamente, correção aceita. Obrigado. Que bom. Seguindo, então, para a palavra final do Calazans. Calazans, mesma pergunta que eu fiz ao Câmara, queria também a tua percepção. Você acha que esse tema entrará no debate na hora do dia, de forma a, obviamente, defender o candidato Bolsonaro pela busca pelos alimentos, pelo agro, ou será um elemento onde ele vai ser um calcanhar de Aquiles pela sua falta de percepção de momento ou empatia com a dor de um povo? Qual é a tua percepção sobre isso? Como o nosso amigo Câmara já disse, não vai ser usado, já está sendo utilizado. Vai ser enfatizado e acho não, com certeza, muito explorado na campanha. Então, a gente viu que Bolsonaro já deu o seu
já fez menção sobre isso. A gente vê que equipes do governo contraditaram, e aí eles vão usar, inclusive, essa polêmica. Como é que equipes, o presidente acha isso, o outro general acha aquilo? E isso vai ser explorado e vai ter dificuldades para explicar. Ainda que você pese que tem um interesse comercial que está totalmente dissociado do interesse político, jurídico, militar, mais do que argumentar vai ser explicar. Vai ser, sim, explorado, já está sendo, vai ser enfatizado, e eles terão dificuldade para convencer. A explicação é que eu estou esperando, aguardo como que vai ser essa explicação. E se não souber explicar, vai ter aí um desfavor aí em relação a candidato X ou candidato Y. Bom, perfeito. Eu quero agradecer a ambos a participação em mais esse sábado, essa troca de ideias, essa avaliação. São sempre temas que são nacionais, internacionais, mas afetam a vida de todos nós. Muito obrigado a ambos e a você que nos acompanha. Participe, comente, deixe o seu like. Até a próxima.